Bom, me chamo Rodrigo, né? Professor Rodrigo, trabalho com computação e robótica aqui em João Pessoa, na Paraíba. E aí eu vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, 1,80 m, e aqui, estou com a camisa verde, da Ribac. E aqui atrás tem uma parede azul, tá um pouco embaçado, e também tem o banner do nosso núcleo aqui, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas vamos lá. Bom, nosso tema é Vamos Engajar. É um tema que, de fato, é uma pergunta, né? Mas como vamos engajar? E estamos promovendo o Scratch, né? Mais uma vez, queremos promover Scratch ao redor das nossas comunidades. Ao redor, não, nas nossas comunidades. Então, é a partir daí que nós começamos a pensar como é que tudo isso começou, né? E aí vem um nosso relato rápido, vamos tentar ser rápidos, né? Em Robson, iniciamos o nosso núcleo em 2020, ainda na pandemia, e fizemos várias ações junto com o pessoal de Mossoró, do Rio Grande do Norte, Scratch Days online, e um Scratch que ficou bem consagrado foi o nosso primeiros passos com o Scratch, né? Sempre tivemos esse objetivo de fomentar ali para quem está começando, para quem está chegando. Então, esse era o nosso objetivo. E esse ano teremos também, né? Vamos fazer essa divulgação. Mas alcançamos esse ano um número extraordinário aqui na nossa comunidade local. Claro que não sozinhos. Somos dois aqui na Paraíba, mas com mais dois que estão junto conosco também no backstage, tá? Mas também tem o pessoal do Rio Grande do Norte que nos ajudou ao longo do tempo. E aí iniciamos esse processo lá atrás, comigo e com o Robson fazendo o primeiro Scratch Day, né, local, quando acabou a pandemia, estávamos saindo da pandemia, a gente pensou em fazer o primeiro Scratch Day presencial. Então foi a partir daí que tudo começou. A gente pensou, nossa, já temos os pares, tanto eu como você, nós temos esse desejo de começar a fazer acontecer. Então foi bacana porque todos dois queríamos fazer presencial, então deu tudo certo. E aí é uma coisa que nós precisamos fazer essa pergunta: quem eu chamaria para fazer um Scratch Day? Eu acho que isso seria a primeira pergunta, né? Para que todos pudessem refletir um pouco sobre isso. Talvez até um colega da escola, ou o diretor, ou a coordenadora, ou até um colega de uma outra instituição de ensino. Então, Robson não trabalhava junto comigo na mesma instituição, mas somos da mesma rede. Então, decidimos, então, realizar o primeiro Scratch Day presencial. E aí, a partir dali, a nossa motivação, o nosso desejo de fazer o Scratch Day foi o nosso combustível para que nós possamos executar aquilo. Então, procuramos a gestão escolar e fizemos o primeiro Scratch Day. Eu vou tentar resumir, tá? Isso vai dar um livro se a gente for falar muito aqui. E acabou acontecendo o nosso primeiro Scratch Day numa escola daqui de João Pessoa, e foi um sucesso, a gente achou maravilhoso, erramos bastante, acertamos também, e faz tudo parte do processo. Então foi muito bacana poder passar por esse processo. A gente tem que permitir, nós precisamos errar também para que a gente possa aprender. Então tudo isso aconteceu e foi bacana. Entendemos como é que funcionava, né, a dinâmica de todo o Scratch Day, e a partir do segundo ano, em 2023, já conseguimos parceria com a rede municipal, e aí fizemos 22 Scratch Days. E aí, junto com a rede municipal, a coisa já fluiu bem melhor. A gente já conseguiu fazer o nosso circuito nas escolas. Passamos não só apenas de organizadores, mas sim para é, é,
convidados especiais, podemos dizer assim, em Robson. Me ajuda aí nesse relato, tá? Então, passamos a ser convidados também e a participar junto com a garotada, com os professores. Isso foi muito Sei. bacana. E nesse ano de 2024, a rede municipal já tomou à frente bastante coisa, né? Já temos aí quase 50 Scratch Days confirmados nas escolas municipais. Já se tornou um evento que, de fato, conseguimos conversar com as pessoas certas, no momento certo, isso aconteceu, isso é muito bacana, mas nada disso teria acontecido se lá atrás não tivéssemos o nosso desejo de fazer o Scratch Day presencial em uma única escola. Então, iniciamos ali sem muita pretensão de fazer um grande Scratch Day, mas sim fazer o Scratch Day. Isso foi muito bacana e trouxe muita experiência para a gente. E Perfeito. ainda estamos aprendendo. A Uhum. gente nunca deixa de aprender, então é muito bacana as trocas de experiências, trazer colegas que têm bastante experiência também com Scratch e até mesmo aprendizes. As crianças também nos ensinam muito, então isso é muito bacana. Hein, Robson? Conta aí um pouquinho dessa jornada nossa aí. Show de bola, Rodrigo. Eu vou iniciar aqui minha apresentação. Me chamo Robson Moura, sou professor de computação aqui em João Pessoa, na Paraíba, membro articulador aqui do Núcleo Paraíba da RIBAC. Fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de olhos e cabelos castanhos, de barba e bigode. Estou usando uma camisa preta aqui da Ribac, né, com a fitinha aqui também da Ribac, com a identificação. E ao meu fundo aqui uma parede branca embaçada, tá? É muito legal essa iniciativa do Scratch Day, né, da segunda do Scratch, né, uma iniciativa da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Muito feliz de fazer parte desse momento, né, de troca de experiência, de relato de experiência. Acho que o Rodrigo frisou bastante aí sobre a questão de como nós começamos a realizar o Scratch aqui na nossa comunidade, o Scratch Day. Como ele falou, né, nós estávamos saindo do período da pandemia, né, a gente tinha as nossas ações concentradas de maneira online e decidimos, né, unir forças, né, como o Rodrigo falou, ele não fazia parte da mesma instituição, ele era de uma outra instituição aqui dentro da rede, e eu tinha um trabalho local ali, e aí decidimos realizar essa ação nas nossas unidades, né? E foi um sucesso, a garotada gostou bastante, né? E sem dúvida alguma foi o grande divisor, né, de água para que a gente pudesse expandir esse nosso desejo, né? Na verdade, o nosso desejo era que outras crianças, né, outras pessoas também pudessem ter acesso ao Scratch, né, a ter acesso à computação criativa, né, a uma educação cada vez mais relevante e significativa para todos, né? E como fazer isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio, a quem eu devo convidar, a quem eu devo fazer. E sem dúvida alguma a gente não pensou duas vezes, a gente uniu forças para realizar o Scratch Day na comunidade. A gente começou na nossa unidade, né? E aí a gente foi expandido, né? Em 2023 a gente realizou em muitas escolas, a gente conseguiu acompanhar todos os trabalhos que foram sendo desenvolvidos ao longo daquele ano. E esse ano, sem dúvida alguma, a gente está alcançando um número bastante expressivo, né? A gente conseguiu aí colocar, né? A rede municipal conseguiu colocar dentro do calendário do ano letivo, né, Rodrigo? As iniciativas do Scratch Day. Então a gente já tem aí várias instituições cadastradas, né? E isso é motivo de muita alegria para a gente, né? Porque a gente começou lá atrás, né? Uma sementinha plantada e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Parceria aí com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, sem dúvida alguma, algo que começou lá atrás. A gente ainda com medo, né, Rodrigo? A gente estava com muito medo, né? O medo de errar, de achar que estava fazendo errado, de que a gente não tinha condições de fazer. E sem dúvida alguma, isso faz parte, né? Sem dúvida, para quem ainda nunca realizou um Scratch, sem dúvida é o sentimento que muitas vezes
as pessoas têm de realizar, será que vai dar certo? Será que vai dar errado? E sem dúvida alguma, se joga. Se joga, errar faz parte desse processo, né, de aprendizado, tá? E aí, como dando sequência aqui à nossa conversa, né? Como promover um Scratch Day? Eu acho que essa, sem dúvida alguma, é a dúvida inicial que muitas pessoas têm, né? De como que eu posso promover um Scratch Day? Sem dúvida alguma, você pode promover o Scratch Day de diversas formas, né? No nosso caso, a gente começou de onde nós estávamos, né? A gente começou realizando ali, às vezes, conversando com os professores, né? Fazendo pares dentro da nossa própria sala de aula, né? Trazendo a gestão para perto, né? Apresentando a ideia da computação criativa. Eu acho que esses são iniciativas, né? São sugestões que a gente pode realizar, né? É, pessoas que estão também dentro de espaços colaborativos, né? Fab Labs, pessoas que estão realmente ligadas a ambientes de aprendizagem, né? Formal ou não formal, sem dúvida alguma, identificar pessoas ali que podem agregar dentro da proposta do Scratch Day. Sem dúvida alguma, acho que essa deve ser as pistas, né, que a gente vai conseguindo encontrar durante o processo, né, Rodrigo? Isso mesmo, Robson. E, gente, já estamos pensando, né, em esse ano de 2024, como iremos fazer para participar de todos os Scratch Days. Esse é o nosso grande desafio, né? É tentar fazer o circuito e literalmente passear por eles, né? Registrar esses Scratch Days que irão acontecer aqui na rede municipal. Então isso é muito bacana. A gente já passa não somente a organizar o Scratch, mas sim a analisar, a refletir e até dar sugestões para os organizadores locais, né, de cada unidade de ensino. Então isso é muito bacana, passar por essa nova etapa, né? Isso é muito bom. E também trazer experiência, né? Mas vamos lá, continua, Robson. E aí, sem dúvida alguma, acho que algumas frases, né, que elas alcançaram, né, e um significado muito importante, né, nesse processo de realizar uma Scratch Day, que é não ter medo de errar, né? Eu falei há pouco, né, até o Rodrigo falou também, né, de se lançar, que o erro ele faz parte, né, do processo de aprendizado. E sem dúvida alguma, a gente, quanto professor, a gente aprende muito com os nossos alunos, né? A gente vai explorando junto as possibilidades, né? A gente vai ali com um piso baixo, conversando com alunos, integrando as paixões dos alunos, né, dentro daqueles projetos, né, que vão sendo desenvolvidos, né? A gente no ano passado a gente acompanhou muitos projetos legais desenvolvidos pelos alunos, né? Isso é que é legal, né, de ver o protagonismo dos alunos, né? Vendo que o professor ali ele vai mediando, né, vai acompanhando, né, e vai instigando os alunos ao pensamento criativo, né, utilizando as ferramentas de maneira das mais diversas maneiras, né? Então tem aqueles alunos que gostam mais da parte de programação, mas tem aqueles que gostam mais de desenhar e vão trazendo aquelas paixões do designer para dentro do projeto. Tem aqueles que vão integrando os componentes da sala de aula também para dentro do contexto, criando histórias. Alguns gostam de games e vão criando jogos. E muitas vezes o professor, às vezes, que não realizou nenhum Scratch Day ou ainda não está familiarizado, muitas vezes tem esse medo de errar, e não precisa ter medo, né? Não tenha medo de errar. Errar faz parte, e muitas vezes a gente vai aprendendo junto com os alunos trazem um feedback muito bom para a gente vai aprendendo, né? E aí o que acontece? A gente se joga. A gente se joga e vai se lançando cada vez mais. Então, essas são as frases que a gente procura trazer, né, para os professores. Inclusive, a gente também trabalha com a formação de professores, né? E, inclusive, esse ano a gente já participou, o ano passado também, a gente trabalhou com os multiplicadores, esse ano também, né? Trazendo esses insights, né? De não ter medo de errar, de se jogar, de se lançar, certo? Para que realmente a coisa fique orgânica e que as pessoas envolvidas possam, de fato, aprender junto com seus pares. Não é isso, Rodrigo? O Scratch é como se fosse o nosso projeto ali no próprio Scratch, né? Vamos explorando. Então, começamos ali explorando e a gente vai aprendendo
no processo. Então, isso é muito bacana. Então, aí tem imagens do nosso primeiro Scratch presencial, né? Isso ainda saindo da pandemia. Acredito que dá para perceber as máscaras aí ainda com as crianças, mas foi muito bom poder passar por esse processo de volta para o presencial e, ao mesmo tempo, nosso primeiro Scratch Day. Perfeito, Rodrigo. É muito especial esse Scratch, né, que a gente realizou saindo da pandemia. E o mais legal foi a curiosidade da garotada, né? Que eles não, a grande maioria nunca tinha ouvido falar do Scratch, os alunos não sabiam, né? Então a gente trabalhou com eles ali de maneira que eles pudessem explorar, né? Então eles foram vendo as possibilidades, né? Trazendo o universo deles para dentro do Scratch, né? Então eles trabalharam ali a parte do design, né? Eles perceberam que podia mudar os personagens, os atores, trazer as possibilidades de plano de fundo, foi muito legal. A garotada se divertiu muito, né? Porque a gente também é muito forte aqui na nossa comunidade, né? A presença da robótica educacional, né, Rodrigo? Inclusive a gente tem esse know-how nosso aqui local. E aí, nesse dia, a gente conseguiu utilizar, né, a robótica, né, integrar mesmo a robótica com o Scratch, foi muito legal. Então, assim, foi um dia inteiro aí de Scratch Day, assim, de muitas atividades recreativas também, né, realizado nesse espaço. E eles puderam explorar o Scratch Day. Também tinha a presença ali de placas de prototipagem, né, como o Arduino. Então, assim, foi muito bacana a exploração que eles tiveram nesse dia. Vai lá, Rodrigo, fala desse momento Esse nosso aí aí. também, esse aí foi na escola que o Robson trabalhava, né? O Scratch Day, essa imagem mais embaixo aí, foi na escola Paulo Freire. E aí foi muito bacana também, a garotada amou o Scratch Day. Trabalhamos nessa escola com tablets, hein, Robson? Lembra? E aí foi o nosso segundo Verdade. Scratch Day, inclusive, presencial. Então, aí são várias escolas diferentes, né, momentos diferentes que fizemos, e foi muito bacana poder experimentar escolas diferentes, ambientes diferentes e crianças super empolgadas, motivadas para criarem suas experiências ali, as suas histórias, suas animações, seus jogos. Então foi muito bacana. Então a gente conseguiu angariar e absorver esse conhecimento para que a gente pudesse realizar novos Scratch Days, né? E até ornamentar. A gente aprendeu a ornamentar, que não tínhamos essa prática toda, Nenhuma. em balões, em bloquinhos, e fazer toda aquela perfumaria bacana que a gente gosta de fazer. Então a gente foi aprendendo ao longo do processo. Então isso foi muito bom. Hoje nós podemos utilizar até CNCs para cortar, né, para fazer o, o cortar EVA, cortar papelão, fazer bloquinho. Então isso é muito bom, ajuda bastante. Mas ó, se não tem, faz assim mesmo, vai com tablet, vai com computadores, vai com notebooks, e que funciona. Essa é a minha dica. Vamos lá, Robson, continua. E, inclusive, Rodrigo, pegando o gancho que você falou, nas formações que a gente teve com os multiplicadores aqui, né, tanto o ano passado como esse ano também, a gente consegue também trabalhar o Scratch de maneira desplugada, né? Inclusive, temos uma sala aqui específica também com essas atividades. A gente consegue fazer, sim, atividades desplugadas. Inclusive, a gente fez um itinerário aí em algumas unidades e a garotada não tinha tablet, eles estavam trabalhando os balãozinhos lá do Scratch, né? Eles conseguiam concatenar ali os balões, fazer as atividades de maneira desplugada, e eles estavam aprendendo muito, né? Então, assim, foi muito legal de ver isso, né? Porque cada instituição tem sua realidade, né? E, assim, eu acho que É, 2023 ainda é mais especial e de maneira muito particular, né? A gente tinha um número muito grande de escolas, né, para acompanhar, e acabou que eu fui, de maneira muito especial, tive que interromper o itinerário porque foi o nascimento da minha filha, né? Então, eu costumo até dizer que a Mariana, que é a minha filhota,
Ela é meu Scratch, né? Porque a minha filha nasceu na semana do Scratch ali, né? Nasceu no dia 11, inclusive, saiu um almanaquezinho com a referência dela do Scratch. Então, assim, foi muito especial, né? Porque eu pude acompanhar também de maneira muito particular. Então, 2023, o Scratch foi muito único para mim por isso, né? Nesse sentido. Aí a Mariana se tornou aí o símbolo do Scratch em 2023. Então, assim, foi bem especial, não só pelas ações, mas por esse fato muito particular que mudou a minha vida completamente como pai, né? Então, assim, foi especial o Scratch, hein? E esse ano ela vai pro Scratch, eu já até falei aí, né? Confidei, ó, Rodrigo, vou levar a Mariana, vamos vestir a camisa, vamos levar ela aí agora pro itinerário do Scratch. Mas você ia É, falar, Rodrigo, vai lá. isso que você falou, né, sobre o Scratch desplugado, isso acontece, né? Às vezes a gente fica sem internet na escola, isso pode acontecer em qualquer momento. Então, Isso, tá verdade. preparado para fazer um Scratch desplugado? É muito bom. E foi o que aconteceu. Fizemos o Scratch desplugado e foi super legal. A garotada também gostou, os professores gostaram. Então, também é uma dica. E com certeza aí o pessoal que está na sala trabalhando no Scratch desplugado também vai sair com essa bagagem aí, né? Vamos lá. E aí, se eu tivesse que convidar alguém para fazer parte do Scratch Day, quem eu devo convidar, hein, Rodrigo? Bom, no meu caso, eu convidei um professor, né? O Robson, mas brincadeiras, vamos lá. Eu acredito que o inspetor da escola foi bastante importante para que a gente pudesse organizar professores, coordenadores. Então, por mais simples que a gente possa imaginar, mas qualquer pessoa vai nos ajudar. Então, ajudar as pessoas. E foi isso que o nosso vídeo nesse ano, né, Robson? Pensamos em Isso, ajudar as pessoas, porque elas isso. também nos ajudam quando querem, de fato, fazer o evento conosco. Então, isso é muito bacana, a gente conseguir ajudar as pessoas e elas nos ajudarem. Então, a gente acaba gerando ali combustível para que o evento aconteça, para que tudo saia dentro dos conformes. Então, foi isso muito, ficou muito marcado comigo, porque até o vigilante que ficava lá na porta da escola também ajudou a gente no sábado para deixar tudo pronto. Então, foi muito bacana. Isso passa um filme na minha cabeça, que ele não está mais entre nós, mas isso é muito bom. Então, poder contar com as pessoas nesse momento, por mais simples que possa parecer aquela profissão, mas vale a pena contar com todo mundo que quer fazer acontecer. É isso aí. Perfeito, Rodrigo. E o legal é que a gente conseguiu, né, assim, engajar as pessoas, né, de alguma forma, assim, de maneira muito simples, né, envolvendo todo mundo no processo. Isso que é bacana. Então, assim, a nossa sugestão para quem nunca realizou um Scratch Day é envolver de fato, faz primeiras parcerias ali no teu espaço, né, apresenta o Scratch. A gente tem muito material, inclusive, né, a gente pode colocar aqui no chat, né, materiais, né, no Scratch Brasil, né, no próprio site, né, na nossa plataforma da aprendizagem criativa, a gente consegue encontrar mas muitos materiais disponíveis, onde você pode estar trabalhando, desenvolvendo uma ação, né, seja na sua comunidade local ali, né, com seus pares, na sua instituição, se você está numa secretaria, se você está no espaço não formal. A gente tem muitas atividades que a gente consegue realizar tanto de maneira plugada ou desplugada, né? Esses espaços. A gente tem um espaço no Scratch Brasil, no site do Scratch, né? Com atividades, com iniciativas que a gente consegue, né? Realizar ali, né? Atividades com cartões, né? Os Scratch Cards, atividades desplugadas ali, enfim, existem muita possibilidade. E aí eu convido vocês, né, a acessar o Scratch Brasil, né, acessar o site da aprendizagem criativa, que lá a gente consegue encontrar uma biblioteca, né, um acervo muito grande de profissionais, de educadores, né, que também estão preocupados, né, em desenvolver esses projetos, né, essas iniciativas e compartilham com toda a comunidade para o Brasil todo.
E aí tá a nossa fotinha, né, Rodrigo? Onde tudo Isso começou, aí. né? É em 2022, formando pares, né? Com certeza tem outras pessoas que participaram de tudo isso. Isso foi muito Isso. bacana. Pudemos construir uma história, né, com o Scratch aqui em Uhum. nossa comunidade. Então isso é muito bacana poder levar esse relato de experiência para vocês e ao mesmo tempo as nossas dicas, né, é, as nossas sugestões para que vocês possam de fato fazer acontecer. Então é como o Robson colocou lá, né, se joga. É por aí que a gente consegue fazer acontecer. E aí, eu não sei se eu vou conseguir, no devido tempo, se a gente vai conseguir, né, Robson? Eu estava fazendo um link Minter, né? Vou disponibilizar o link aqui. Quem você convidaria para fazer um Scratch Day com você? Acho que Pô, é uma legal. brincadeira legal, hein? Ah, legal. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar aqui. Veja aí se você consegue compartilhar esse link no chat e aí a gente vê qual é a ideia das pessoas, né? O que que as pessoas estão, quem elas estão pensando em chamar para formar seus pares, né? E aí é legal, Rodrigo, que esse ano, né, assim, né, enquanto você consegue disponibilizar o link, muito legal a iniciativa, né, desse ano de 2024, de realizar em diversas unidades, vai ser de fato uma maratona, né, acompanhar todos esses trabalhos, mas a gente vai estar registrando tudo no mural, né, a gente vai estar fazendo questão de compartilhar com toda a comunidade todos os projetos, né, as iniciativas nas instituições aqui da rede, né, tendo em vista que a rede abraçou essa ideia de colocar em seu calendário o Scratch Day, então isso é muito bacana, né? Como a gente falou, né? Começou lá atrás com uma iniciativa bem pequenininha, né, de maneira local, e aí a gente está conseguindo engajar, envolver muita gente nessa iniciativa do Scratch Day, então é isso, né? Não tem medo de errar, a gente vai se jogando e vai formando pares, né? Vai conversando com as pessoas, vai trazendo para perto, vai envolvendo outras pessoas e fazendo com que essa bolha cresça, né? E que legal ver realmente outros educadores, né, envolvidos também, outros multiplicadores aqui na rede, envolvidos nessa iniciativa, né, que começou com a gente, mas é claro que a gente quer que isso alcance muito mais educadores. É por isso que a gente também avançou também com a formação de multiplicadores, tanto ano passado quanto esse ano, e é muito legal de ver. E aí, conseguiu compartilhar? Eu disponibilizei o link aí no chat. Eu não sei se todo mundo vai conseguir acessar e até interagir com a ferramenta. Mas essa é a nossa sugestão. Fazer uma pequena reflexão de quem poderia me ajudar para fazer um Scratch Day, para promover um Scratch Day. Tá, deixa eu ver aqui o link. Você compartilhou aqui no chat, pessoal? Já, né? Isso. A Gabi também colocou aqui, ó, o chat aqui para o pessoal acompanhar, certo? O scratchbrasil.org, né? É uma dica muito importante acessar o nosso portal aqui, certo? A gente tem uma aba com diversos recursos, diversas iniciativas. Eu já utilizei muito, né? Eu gosto muito da computação desplugada também, sou professor de computação, né? Assim como o Rodrigo. E gosto sempre de, antes mesmo de fazer iniciativas com a garotada, né, com o pessoal aqui, e até mesmo na formação com os professores, os multiplicadores, a gente conseguir realizar atividades desplugadas, né? E aí vai interagindo, vendo que é possível também trabalhar sem o computador, tendo em vista que há algumas realidades distintas. Então é muito legal essa iniciativa do Desplugado. Então a gente tem os scratch cards, né? Que são cartões, né, com algumas dicas de como executar, né, de como fazer algumas animações, né, animar o nome,
né? Colocar alguns efeitos, trabalhar texto. Então, isso é muito legal. As scratch cards já usei demais, né? Mas existem outras atividades que vocês podem estar utilizando, ou também a nossa plataforma, né? O nosso ambiente lá da aprendizagem criativa, né? Onde vocês podem estar também conhecendo outros trabalhos, né? Outros projetos que vocês podem estar realizando com seus pares em seus espaços de aprendizagem. Beleza, vou colocar aqui, tá, Rodrigo? Também vou interagir aqui no Meet. Eu estou tentando disponibilizar aqui, Hum, compartilhar os resultados, né? São colegas, estudantes, uhum. pessoas. Então, Ah, isso é muito legal. bacana. Pô, E coloca. aí, ao mesmo tempo que nós estamos fazendo essa interação aqui com o pessoal, é, eu gostaria de fazer perguntas também, né? Quem quiser responder. Boa, Robson. Coloquei aqui, ó. Estou acompanhando aqui a nuvem aqui, né? E acompanhando aqui o que que o pessoal tá. Funcionários da escola, né? Beleza. A família. Boa família. E por mais Estudantes, simples né? que possa Alunos. parecer, quem nós chamaríamos para organizar um Scratch Day conosco, junto conosco, é, a gente às vezes nem tinha parado para pensar que aquela pessoa poderia nos ajudar. Então, isso é muito bacana. Eu passei por esse processo, né, de colegas que eu jamais imaginaria que iriam me ajudar ali naquele evento, e isso aconteceu, isso é muito bom. Então, fazer essa reflexão, refletir nesse momento é muito bom, e junto com vocês, né, para que a gente possa alimentar o nosso pensamento criativo, né? Então, isso é muito bom. Perfeito, Rodrigo. E Perfeito. se Olha, tiver, nossa. e se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai deixar o pessoal aí falar no chat, né? O microfone Aham. aberto. E aí, tá aumentando a nuvem aqui, hein? Já tá aparecendo mais respostas aqui, ó. Sim, os alunos, os estudantes. O gestor da escola, né? Tô vendo aqui, ó, bacana. Inclusive, a gente começou conversando também com os nossos gestores, né? Vendendo o peixe, né? A gente Sim, trazendo a proposta, né? Conversando, né? Abrindo as possibilidades, né? De fazer parceria com os professores. Então, sem dúvida alguma, conversar com o gestor para quem está na escola é uma ótima oportunidade, né? Sem dúvida alguma. E aí, uma sim, coisa com que é certeza. legal, Rodrigo, eu trabalho muito com o público do fundamental, né? Mas também trabalhei com infantil. Quem tiver em instituição, trabalhando em instituição, né? Com ensino infantil, legal. A dica é trabalhar com o Scratch Júnior, né? Ele é bem adequado para a faixa de idade, né? Pessoal aí que está no ensino infantil, sem dúvida alguma, é uma ótima dica de trabalhar, né? Poder fazer Sem os falar projetos nas com Scratch Júnior, brincadeiras, né, né? Robson? Uhum. O brincar é super importante. Estamos celebrando o Scratch, então brincar, é, sem dúvida, é algo importantíssimo nesse momento. Então, a dica é: façam muitas brincadeiras, além Uhum. das histórias, das animações, dos jogos, E decore o Desplugado, espaço, as né, Rodrigo? brincadeiras de computação criativa. Oi? E decorar o espaço, né? Acho que esse foi o Sim, maior desafio nosso, né? Porque eu pelo menos não tenho não levo muito jeito para decoração, mas eu acho que nesse desafio de promover o Scratch, a gente também teve que dar uma de designer, né? A gente começou a trabalhar junto com os alunos, né? Decorar o ambiente, né? Realmente fazer um espaço celebrativo. Isso é o melhor, é a melhor dica, sem dúvida alguma, para quem quer realizar o Scratch. Faça do Scratch um espaço celebrativo. Né? Traga balões, né? Traga, encha a mesa de possibilidades para os alunos, se for trabalhar de maneira desplugada, né? Traga todo o material, papel, cola, tesoura. A gente trabalhou muito isso e acompanhou, de fato, esses projetos desplugados com os alunos também. As instituições que tinham o Scratch Júnior foram trabalhando, Scratch Júnior. Enfim,
faça daquele espaço, daquela sala de aula, ou do ginásio, ou de várias instituições, um espaço de celebração e de uma grande festa, de fazer com que os alunos possam realmente se divertir ali, de maneira simples, né, com propósito, sem dúvida alguma, com o propósito ali de que eles possam cada vez mais, de fato, aprender brincando, né, e se divertir sem dúvida alguma, né, com o Scratch. É por isso que a gente realiza o Scratch, engaja todo mundo, porque a gente quer, sem dúvida alguma, atingir a nossa ponta, né, que são os nossos alunos, né. Esse, de fato, é o nosso maior objetivo enquanto educador, né, que é atingir a ponta, né, trazer uma educação significativa, relevante e para todos, né, mão na massa. É isso que a gente deseja, esse é o nosso desejo. E sem dúvida alguma, a gente não vai parar por aqui, viu, Rodrigo? A gente quer mais. Eu tô achando pouco, eu vou Sim. falar. Eu concordo com a Vamos ter, Fabi, tá pouco, tá pouco. A gente tem que deslanchar mais. Eu já sim, quero vamos em busca romper dos as 100, né? fronteiras, né? Eu acredito que a gente vai ter que ir para a segunda maior cidade aqui na Paraíba, ou a terceira, e vamos região metropolitana. Vamos começar a extrapolar as nossas fronteiras aqui. Acho que é a nossa meta agora. Bom, É, mas Ô, isso surgiu guris, aí uma é. dúvida. Pode falar, Fabi. vocês me ouvem bem? Não, eu E ia, eu ia falar exatamente dessa pergunta aí que está no chat, que eu achei muito legal. Lê aí, Rodrigo. Sim, a pergunta é: o Scratch Day tem um tema que norteia, e as atividades têm relação com os conteúdos escolares, né? Porque em São Paulo os projetos, em São Paulo os projetos temos que levar, peraí, só um minuto, porque aqui em São Paulo os projetos que temos tem que levar nas escolas tem que ter relação com algum conteúdo para ser aprovado. Tá perguntando primeiro se o Scratch Day tem um tema que norteia, né? Então, essa eu até posso responder porque é do tema da nossa campanha, que esse ano é da Minha Janela, né? Que até a gente isso. no Sim. início acaba não falando. E a segunda pergunta é: e as atividades que vocês fazem aí? Elas têm relação com conteúdos escolares? No Essa foi caso a dos pergunta. Scratch Days, não. No caso do Scratch Day, fazemos com o tema, né? O tema de cada ano. Mas também temos possibilidade de trabalhar com os conteúdos escolares. Isso, a E gente o tem que um vocês tema, estão né? aprontando para esse ano? Querem dar um spoiler? Pode falar, Robson. Não, eu ia falar sobre isso, né? Sobre o tema, né? Que é da minha janela, né? Que ele é o tema anual, mas nada impede que a gente consiga trabalhar os componentes, né? Inclusive trabalhar as habilidades, né? A gente o tempo todo trabalha as habilidades, né? E a gente que é de computação também, a gente trabalha muito também a questão do pensamento computacional, né? Mas a gente também trabalha dentro do eixo, né? Então a gente tem possibilidade de trabalhar os componentes curriculares, isso nada impede, né? Embora a gente tenha um tema norteador, a gente pode fazer sim. E sobre o spoiler, a gente é como a gente falou, né? A gente vai acompanhar todos os projetos, né? O nosso núcleo vai promover, a gente dentro do calendário nacional, a gente trabalha os primeiros passos com o Scratch, então assim, já fiquem aí antenados que a gente vai estar realizando os primeiros passos com o Scratch, as possibilidades de trabalhar o Scratch dentro de sala de aula com os alunos, com os recursos que a gente tem. Então, o nosso núcleo sempre promove, né, para a comunidade, né, para o Brasil todo participar, então não vai ser diferente, a gente vai estar realizando com todos os educadores, todos que tiverem interesse em participar. Ou a Janine levantou a mão aqui, ó. A gente não está conseguindo te ouvir, Janine. Agora vai. Agora vamos. Pode conectar. Aí, Pronto. Janine, boa! É assim que eu tirei. Esse negócio me incomoda, gente. Eu me sinto vendedora de telemarketing. Vocês querem comprar hoje, gente? Não, eu queria só complementar essa fala de vocês, porque, enfim, né, a pedagoga que me habita não me deixa ficar quieta quando a gente pensa em
enfim, como que a gente integra diferentes atividades com o Scratch aos currículos. Aí, assim, eu acho que o Scratch tem uma riqueza imensa de possibilidades, e mesmo o tema da minha janela, eu posso trabalhar com língua portuguesa para escrever, pensar num projeto em que eu escrevo alguma coisa, enfim, uso língua, que eu uso não sei muito de qual é o meu conteúdo, o que eu estou trabalhando, como eu consigo integrar isso dentro de qualquer tipo de projeto com Scratch. Acho que o Scratch ele traz uma imensidão de propostas, possibilidades, na verdade, que permite exatamente isso. Eu, como professor, pensar quais são os conteúdos que eu tenho que trabalhar, como é que eu trabalho eles a partir da minha janela, vamos pensar então com o tema do Scratch, e uso uma linguagem de programação como o Scratch para fazer os projetos dos meus estudantes. Eu acho que cabe muita coisa, a criatividade, enfim, ela tá muito além do limite do que eu consigo pensar aqui, gente.